7. O Guardião. Também acredito ser do conhecimento de várias pessoas que quando saímos de nosso corpo, carregamos conosco, durante um bom tempo, energia da matéria. Essa energia nos limita e essa limitação nos confunde. Agora, relatarei minha terceira visita consciente àquele hospital. Quando lá cheguei, fui encaminhada, junto com o professor, para a sala onde o Dr. Ruff se encontrava. Ele continuou tão atencioso quanto da primeira vez, quando nos conhecemos, durante minha segunda visita ao hospital. Dr. Ruff me fez uma série de perguntas relacionadas com o entendimento das coisas que eu tinha visto e ouvido na minha primeira aula com ele. Esse fato foi para mim uma grande novidade, como tudo que vinha acontecendo desde que tive minha primeira saída consciente. O professor estava calado e nos observava, enquanto o Dr. Ruff me fazia repetir fatos de minha estada com ele. Fiz como de costume. Respondi a todas as perguntas que ele me fazia, mas, enquanto respondia, olhei para o professor e tive medo. Medo que ele saísse e fosse embora, me deixando ali sozinha com o Dr. Ruff, naquele hospital. Esse medo foi aumentando à medida que o Dr. Ruff falava. O mais interessante é que, embora estivesse consciente de estar fora do meu corpo físico, consciente de que a morte não existe, mesmo assim, tive medo. Medo do Dr. Ruff e das demais pessoas. E foi em função desse medo que eu dei um dos meus primeiros vexames, porque enquanto o Dr. Ruff falava comigo, o professor, que até então estava parado, resolveu caminhar dentro daquele ambiente. Esse gesto vindo da parte do professor fez com que eu pensasse que ele estava indo embora. Foi então que o medo tomou conta totalmente de mim e não mais resisti. Corri para o professor. Por favor, professor, não me deixe aqui sozinha com ele. Eu tenho medo do Dr. Ruff. Ele é morto! Implorei. Ao me ouvir dizer essas palavras, o professor caminhou comigo para junto do Dr. Ruff. O professor pegou em minha mão e, enquanto a segurava, me fez as seguintes perguntas. O que sente quando pego em sua mão? Você sente a forma da minha mão? Você sente que eu tenho consciência ao me tocar ou não? Sim, professor. Eu sinto a tua mão. Quando eu disse isso, ele pegou a mão do Dr. Ruff e a pôs sobre a minha, dizendo: Toque a mão de Ruff. Veja se sente a diferença. Muito devagar e preocupada, peguei a mão dele enquanto olhava para o professor, que me perguntou: Tem diferença? Não, não tem, eu respondi. Então, por que você tem medo dele e não tem medo de mim? Professor, você já me ensinou que existem duas categorias de seres humanos. Uma que foi criada com registro de matéria e a outra que, como você, não tem registro. Portanto, você não é morto, pois nunca teve matéria. Mas o Dr. Ruff me disse que todos os médicos que trabalham neste hospital estudaram medicina na frequência física.
E na frequência física, quando a gente vê alguém que já morreu, estamos vendo uma assombração. Era disso que eu estava me lembrando enquanto ele falava comigo. E foi por isso que eu lhe disse que ele é morto. Antes que o professor dissesse alguma coisa, Dr. Huff ficou de pé, dizendo: Não se preocupe. Você não é a primeira pessoa que me diz isto. Também não será a última. Aqui neste hospital, ouvimos esta frase todas as vezes que alguém adquire consciência de que não mais pertence ao mundo físico. Agora, venha, vamos ao ambulatório. Caminhei junto com ele e o professor. Quando lá chegamos, Dr. Huff foi direto para junto de uma mulher que dizia estar passando mal para ganhar um bebê. Ela tinha acabado de chegar. Fiquei espantada com o fato de que ela, mesmo tendo perdido a matéria, ainda tinha barriga grande, como se o neném estivesse ali dentro. Dr. Huff conversou com aquela mulher. Disse-lhe que ia fazer uma cirurgia para retirar o bebê. Vi que todas as providências para a operação foram imediatas. Quando ela estava indo para a sala de cirurgia, perguntei ao doutor se ia mesmo retirar o neném de dentro dela. Ele disse que não, mas que era necessário remover o volume energético de seu ventre para que ela pudesse se livrar do registro das contrações do parto. Assim, teria rápida recuperação. Caso contrário, ela iria se recuperar também, porém com lentidão, e isso às vezes deixa marcas tão profundas que são necessárias várias passagens pela frequência física para que a pessoa possa realmente se livrar das sensações do trauma que lhe foi imposto pela perda da matéria. Em seguida, perguntei ao professor como era possível que tudo isso acontecesse com um ser humano. Vi, porém, que sua resposta foi curta, como quem ainda não quer falar sobre o assunto. Foi assim que ele me respondeu: O ser humano, como parte da criação, é o que maior força possui. E como força, teria que haver equilíbrio. Como esse equilíbrio ainda não é possível, essa força humana é mais destrutiva que construtiva. Por essa razão, muitas coisas que aqui existem hoje só foram criadas para ajudá-los a recuperar o equilíbrio perdido. Não foi difícil perceber que ele não queria se estender mais no assunto. Também vi que o Dr. Huff ia entrar na sala de cirurgia, mas antes que ele entrasse, despediu-se de mim e do professor, prometendo que eu iria acompanhar a recuperação daquela paciente, se minha consciência permitisse. Quando já estávamos voltando para a minha matéria, perguntei ao professor se eles iriam mesmo abrir a barriga daquela mulher, como é feito na frequência física. Ele me respondeu que se isso fosse necessário para que ela se sentisse melhor, sim, cortariam. A promessa feita pelo Dr. Huff de que eu iria acompanhar o processo de recuperação daquela mulher aumentou e muito minha disposição para praticar os exercícios que Kahan me ensinara. Esses exercícios são responsáveis pelo acesso que venho tendo ao mundo espiritual. Também, pelo que hoje sei, Kahan tornou-se, a partir do momento em que comecei a praticar os exercícios, o responsável, na matéria, pela minha orientação e desenvolvimento. Em outras palavras, o meu professor. Creio que, sem sua ajuda, eu jamais teria conseguido aprender e desenvolver esta capacidade, sem trilhar o caminho misterioso e conturbado da mística.
homem portador de um conhecimento sobre o mundo espiritual e material, até então, para mim, infinito. Ao terminar de explicar alguma coisa, me pede sempre para não cometer o erro de interpretar o que ele me diz. Eis o que ele diz sobre isso. A interpretação dos fatos só nos mostra a falta de entendimento sobre os mesmos, pois se entendemos, não interpretamos, sabemos. É bom lembrar que ele, Kahan, também me pede para que não interprete as palavras da pessoa que assumiu o compromisso de me orientar na frequência extrafísica. Também, conforme suas palavras, já temos entendimento suficiente para aprender e participar do mundo espiritual. Por essa razão, não precisamos mais de meias palavras e nem de frases obscuras. Fui e continuo sendo incentivada por esses dois homens a caminhar em busca do conhecimento. Muito embora eu tenha praticado diariamente os exercícios desde que os aprendi, percebi naquela época que estava longe de atingir o que seria o ideal, o controle da matéria que me permitiria sair do meu corpo com consciência diariamente. Mas isso não me desanimava. Quando, algum tempo depois, eu consegui, o professor me levou novamente para aquele hospital. Quando lá chegamos, o Dr. Ruff não estava na sala, como de costume. Ele estava atendendo aos doentes. Fomos levados até ele por outra pessoa. Dessa vez, ele demonstrou satisfação em me ver e deixou que eu acompanhasse seu trabalho. Mais uma vez, fui a vários quartos. Eu estava ansiosa para ver aquela mulher. Por isso, perguntei ao Dr. Ruff como ela estava. Ele me disse que estava bem, mas que ficava em outra ala e que nós iríamos até lá. No caminho, entre uma ala e outra, Dr. Ruff parou para conversar com um médico que o procurava para falar sobre uma pessoa que acabara de chegar. Pareceu-me no momento que esse paciente já era conhecido do Dr. Ruff, porque, não sei como, percebi certa tristeza entre os dois médicos. Dr. Ruff perguntou para o outro médico qual tinha sido a causa. Ele lhe respondeu que era CA na cabeça. Foi então que tive certeza de que a pessoa era conhecida do Dr. Ruff, pois ele disse para o outro médico que encaminhasse o paciente à equipe do Dr. Shen para fazer uma cirurgia. Depois disso, fomos visitar a mulher, mas eu sentia que o Dr. Ruff estava diferente. Tenso ou triste. Disse-lhe que, se quisesse ir ver a pessoa que acabara de chegar, eu e o professor esperaríamos ali, e quando ele voltasse, nós iríamos ver a mulher. Mas ele respondeu que não era caso para ele, e mesmo que fosse, não poderia atender por se tratar de um de seus parentes de matéria. Chegamos ao quarto. Ele abriu a porta. Quando entrei, vi que a mulher não tinha mais o volume na barriga e nem se contorcia de dor. Porém, ela estava muito quieta. Dr. Ruff se aproximou e começou a examiná-la. Então, ela lhe fez uma pergunta, querendo saber se seu marido já tinha dado notícias, se já tinham mandado fazer o enterro do bebê. Também viu o Dr. Ruff fingir que não sabia de nada do que estava acontecendo, dando-lhe respostas pouco convincentes, como por exemplo: "Não creio que seu filho já tenha sido enterrado. Afinal, não tem tanto tempo assim que você foi operada. E quanto ao seu marido e parentes, todos estavam à sua espera aqui no quarto, quando você voltou da sala de cirurgia. Se me lembro bem, ele passou a noite com você, mas ele não deve demorar, portanto, fique calma." Ouvia perguntar também quando ia fazer sua primeira refeição, pois tinha fome. Dr. Ruff perguntou o que ela gostaria de comer. Ela disse que preferia uma sopa.
Ele pegou a ficha e fez algumas anotações. Quando saímos do quarto, ele chamou uma das enfermeiras daquela ala, passou a ficha, pedindo que fosse satisfeito o desejo de alimentação daquela mulher. Depois, pediu a presença de um guardião. Logo em seguida, um rapaz se colocou à disposição do Dr. Huff, que lhe pediu para ir onde aquela mulher morava com o marido e verificar a possibilidade de trazê-lo imediatamente para visitá-la. Quando o rapaz saiu, eu quis saber o que era um guardião, pois para mim esta palavra tinha conotação bíblica. Dr. Huff me disse que em hospitais como aquele, eles são responsáveis por manter o elo que liga os pacientes com a frequência física, enquanto essa necessidade se fizer presente. Naquele momento, era necessário que aquela mulher visse e conversasse com seu marido para se tranquilizar. Foi então que eu quis saber se o marido iria se lembrar de que esteve com ela. Dr. Huff disse que, como se trata de algo muito marcante, dificilmente ele não se lembraria. Mas, por não saber explicar o que aconteceu, a realidade se passaria por um sonho. Essas palavras do Dr. Huff mexeram muito com o meu lado emocional. De repente, eu percebi como nós, seres humanos, somos inconscientes da realidade do mundo que nos cerca. Como somos também indefesos diante da realidade da criação. Fiquei pensando o quanto aquele acidente que Kahan mencionou como causa da nossa inconsciência nos prejudicou, nos limitou em nossa percepção da realidade humana. Por isso, quando retornei à matéria, não suportei a tristeza e chorei. Chorei muito, e pela primeira vez eu não estava chorando por uma pessoa, nem de raiva, como é comum. Também não era de dor. Era pelo que de mais sagrado existe para mim, o ser humano.